Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 1. Antes disso, as crianças até 3 anos podem ir para a sala ali atrás. A Lídia vai estar hoje com as crianças até 3 anos. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 12 será a nossa leitura. Mateus 2, 1 a 12. Mateus 2, 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar mais uma vez. Nosso querido Pai, Deus das Escrituras, que o Teu Espírito nos guie nesse momento, que o Teu Espírito guie a nossa mente ao entendimento, à clareza, ao acolhimento da Tua Palavra e à disposição para a colocarmos em prática. Assim eu te oro, em nome de Cristo. Amém. Estamos no Evangelho segundo Mateus. Se estivéssemos acompanhando aqui a vida de Jesus pelo Evangelho de Lucas, estaremos sendo informados da viagem que José e Maria fizeram no momento em que Maria estava prestes a dar à luz. Eles tiveram que fazer essa viagem para Galileia, para Belém. Eles estavam no norte de Israel, na Galileia, e tiveram que ir para a região sul, para a Judeia. Eles tiveram que ir a Belém para serem contados no recenseamento que tinha sido decretado pelo imperador César Augusto. E lá nessa viagem, Maria deu à luz, em condições não muito boas, como a gente já sabe. Ela não conseguiu encontrar um lugar adequado para realizar o parto. E aí, quando Jesus nasceu, como bem somos lembrados a cada Natal, ele foi colocado numa manjedoura, local onde se colocava comida para os animais. E aí, logo que Jesus nasceu, de acordo com a narração de Lucas, pastores no campo foram avisados por anjos que o Salvador, que é Cristo, o Senhor, havia nascido. Esses pastores ouviram quando uma multidão de anjos louvou a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Lá em Lucas também nos fala da circuncisão de Jesus Cristo, algo que era realizado nos meninos aos 8 dias de nascido. E também ele foi apresentado no templo, como foi visto em nossa leitura mais cedo, para ser consagrado por ele ser o primogênito de José e Maria. E Lucas nos dá mais algumas informações desse tipo em torno desses primeiros dias de nascimento de Jesus Cristo. Agora aqui em Mateus,
depois daquele dilema que nós vimos nas últimas semanas, se José casaria ou não com Maria, Mateus, ele, de forma resumida, diz aí no versículo 1 do capítulo 2, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia. Não sei se é só impressão minha, parece que o som está um pouco baixo. Só impressão minha? Tá bom, né? Tá certo. Então ele diz aí de forma resumida no versículo 1, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia. E ele informa esse detalhe, depois de informar esse detalhe, ele dá um pequeno salto aí no tempo, mais provável que cerca de 2 anos depois do nascimento de Jesus Cristo, e vai relatar sobre a visita desses magos. Esse tempo de 2 anos, que pode-se dizer aqui, do nascimento de Jesus Cristo até a visita desses magos, é deduzido do fato de Herodes ter investigado com precisão, como vai nos dizer o texto, quando foi que os magos exatamente tinham visto essa estrela lá no Oriente. E aí depois ele vai mandar matar todos os meninos de 2 anos abaixo. Os demais evangelistas, Marcos, Lucas e João, eles não mencionam a visita desses magos, mas Mateus faz isso. E a razão por que ele faz isso é porque ele está tentando mostrar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que ele é o Rei Salvador. E sendo Jesus o Rei, inclusive os magos se referem a Jesus como o Rei dos judeus, então ele é digno de ser tratado como rei, ele é digno de ser recepcionado como rei, e Mateus traz a visita desses magos exatamente para mostrar que Jesus teve uma recepção de realeza, que alguém tratou Jesus como rei. E o que nós vamos perceber nesse texto é que essa caravana de estrangeiros vindo do Oriente oferece a Jesus essa recepção digna de um rei. Eles reconhecem que Jesus é o rei dos judeus, e o tratam como tal, o reverenciam como tal. Mas, além disso, nós podemos perceber aqui no texto também outros grupos que não foram assim tão amistosos com Jesus. Na verdade, Jesus ele é recebido aqui de diferentes maneiras, ou grupos diferentes reagem de maneiras diferentes a essa ideia de um rei dos judeus ter nascido. Nós vamos ver que um grupo, no caso desses magos, recebe a Jesus com adoração, com veneração. O outro grupo recebe ele com hostilidade, com perseguição. E um outro recebe com indiferença, com descaso, reage a essa ideia de um rei dos judeus com indiferença, com descaso. Isso não acontece somente aqui, na ocasião da visita desses magos, continuando pela vida de Jesus Cristo ao longo do Evangelho de Mateus, nós vamos ver essa situação se repetindo outras vezes. Uns o adoram, outros o ignoram, e outros o odeiam, o perseguem. E mais do que isso se repete, é um cenário que se repete também em nossos dias, em todas as partes onde é falado de Jesus Cristo. Há aqueles que se rendem a Jesus e o servem e o adoram, há aqueles que o hostilizam, que o difamam, que diz coisas terríveis contra Jesus Cristo e que perseguem e matam aqueles que o representam, e há aqueles que simplesmente o ignoram, agem como se não tivessem qualquer importância a pessoa de Jesus Cristo. Então, para as pessoas de hoje, também é preciso ser perguntado qual tem sido a sua atitude com respeito a Jesus Cristo. Será que mesmo você, se dizendo um cristão, se identificando como um cristão, confessando fé em Cristo como seu Salvador, será que não há aí no seu coração uma atitude de indiferença, de descaso com Jesus Cristo? Será que mesmo tendo crescido num lar cristão, ou num lar de pessoas religiosas, acompanhando seus pais à igreja, se for o caso, mesmo assim, não há aí uma atitude de rejeição, de tanto faz em relação a Jesus Cristo?
Será que não há um sentimento de que, se você pudesse, você acabaria com esse negócio de ser crente, de ser um cristão? Você acabaria com esse negócio de igreja, de Bíblia? Se você pudesse, você acabaria com essa história de que precisamos de um Salvador. Ou com essa ideia que só há um meio de ser salvo, que esse único meio é Jesus Cristo. Pense no seu coração, que se passa no seu coração em relação a essas questões. Vamos então olhar para o texto e percebermos diferentes maneiras que esses três grupos aqui tiveram em relação a Jesus. E enquanto fazemos isso, assim como Herodes foi investigar com precisão onde é que o rei deveria nascer, vamos investigar com precisão também o nosso coração, qual tem sido a atitude do nosso coração em relação a Jesus. O tema do nosso estudo hoje é a recepção ao rei dos judeus. Nós veremos três maneiras como Cristo foi recepcionado, para você poder discernir se o seu coração está, como é que o seu coração está reagindo à mensagem de Cristo. E eu quero apresentar essas três maneiras fazendo perguntas autoavaliativas, perguntas que façam você investigar o seu próprio coração. A primeira pergunta é: avalie. Estou rejeitando a Cristo? Estou rejeitando a Cristo? Essa é a atitude que percebemos em Herodes. Quando os magos chegaram a Jerusalém, de acordo com o versículo 2, com essa pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? No versículo 3, o texto diz: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Quando o rei Herodes soube que em Jerusalém tinha chegado essa comitiva e que eles estavam questionando sobre o nascimento de um rei dos judeus, ele alarmou-se. E esse Herodes era o famoso Herodes o Grande, conhecido pela história como Herodes o Grande. E ele ficou conhecido assim, em parte, por causa das suas grandes realizações. Entre essas grandes realizações está a reforma e a ampliação do templo de Jerusalém. Antes dele, o templo já vinha por alguns séculos, o templo que tinha sido construído lá por Zorobabel, já vinha por algum tempo em estado de ruínas. E ele fez uma reforma e uma ampliação do templo. Se você conhece um pouco mais à frente do livro aqui de Mateus, você vai ver lá no capítulo 24, o momento em que Jesus e os seus discípulos estão saindo do templo, e os discípulos querem chamar a atenção de Jesus para ele ver a construção do templo, para ele olhar e admirar, perceber a grandeza de tudo aquilo, porque de fato era algo tão gigantesco, belo, notável, e para um judeu era motivo de orgulho ter um templo do jeito que era. E uma das coisas que Jesus disse foi acerca daquelas construções: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Essas pedras, que Jesus disse que não ficariam uma sobre a outra, eram enormes blocos de pedra. Algumas pedras mediam até 12 metros de comprimento, por 4 de largura e por 4 de largura e 4 de altura. Só para você ter uma noção da dimensão que eram essas pedras. E todas elas bem trabalhadas, para se encaixar umas às outras. E um detalhe muito importante: todas revestidas de ouro. Pelo menos uma boa parte delas. De maneira que era algo tão maravilhoso, tão grande, que a quilômetros dava para ser avistado o templo lá em Jerusalém. E aí a gente poderia citar aqui vários outros exemplos que testemunham acerca da grandeza de Herodes, como, por exemplo, o porto de Cesareia. Além da cidade de Cesareia, que existiam ali construções impressionantes, havia também lá um palácio à beira-mar, com piscinas, tudo muito bem arquitetado, muito bem projetado, tudo com dimensões gigantescas, com funcionalidades inimagináveis. A gente poderia citar também a fortaleza de Massada, no topo de um monte, próximo a Mar Salgado.
E há muitos outros exemplos e curiosidades sobre essas e outras construções. Agora, Herodes não fez essas grandes construções em Jerusalém, na terra de Israel, por amar o povo, por querer bem o povo de Israel, nada disso. Assim como a maioria dos governantes hoje, como a maioria dos nossos governantes hoje, Herodes estava muito mais preocupado em se manter no poder. Herodes amava o poder. Então, longe de querer bem ao povo judeu, Herodes era historicamente um inimigo do povo judeu. Ele era um idumeu, um descendente de Esaú, que, pelo que conhecemos do Antigo Testamento, era um adversário do povo de Israel. Era adversário desde gêmeos, quando estava lá na barriga Esaú e Jacó. E Herodes, ele recebeu esse título de rei dos judeus. O versículo 1 fala dele aí como o rei Herodes, e ele era conhecido como rei dos judeus, tinha esse título, porque foi concedido a ele pelo Senado romano, e não por ele ser descendente do povo judeu. Então, esse atual rei dos judeus, ele ficou alarmado com a possibilidade de um concorrente, com a possibilidade de um rei que poderia tomar o seu lugar. Quando ele soube que havia chegado essa comitiva em Jerusalém, interessada, questionando sobre o nascimento do rei dos judeus, ele, Herodes, começa uma investigação, e uma investigação meticulosa, cuidadosa, para tentar saber com precisão quando esse rei nasceu e aonde exatamente ele estaria. No versículos 3 e 4 diz: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando, fez logo uma reunião, convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo, e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. No versículo 7 diz, depois que ele obteve a resposta de que seria em Belém, da Judeia, versículo 7, com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, agora ele faz uma segunda reunião, chamando esses magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecer. Então, primeiro ele procurou saber qual era o endereço do nascimento desse possível rei. Segundo, ele procurou saber a data possível do nascimento desse tal rei dos judeus. Ele ficou alarmado porque isso representava para ele uma ameaça à sua posição, uma ameaça ao seu poder. E aí, como o texto vai deixar claro, o interesse de Herodes aqui em saber onde o menino tinha nascido, se tratava de uma estratégia para depois ele matar essa ameaça. Versículo 8 diz: e enviando-os a Belém, ele enviou os magos a Belém, ele trouxe a resposta para os magos, dizendo: quem vocês procuram nasceu em Belém, e disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. E aí, se você conhece um pouco mais aí dos detalhes, os magos não voltaram mais para dar uma resposta para ele. E o verso 16 diz: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, a notícia do nascimento de um rei dos judeus deixou esse doido perturbado, deixou Herodes em alarme, porque ele sentiu o seu poder ameaçado, mas não somente ele ficou alarmado, o verso 3 diz: e com ele toda Jerusalém. Tendo ouvido isso, alarmou-se o Herodes e com ele toda Jerusalém. Herodes ficou alarmado porque há uma ameaça ao meu poder. E o povo ficou alarmado com receio do que esse doido agora iria fazer, como o rei Herodes iria reagir a essa notícia. Porque todos estavam cientes de que
Herodes não media esforços para proteger a sua posição de rei. A sua crueldade e astúcia, na verdade, eram mais famosas do que as suas grandes construções. Talvez os de fora o admirassem pelas suas grandes construções, mas os de dentro o temiam por causa das suas atrocidades. Como alguém bem colocou, Herodes era a essência da crueldade e do terror. Herodes era a essência da crueldade e do terror. E só para nós termos uma ideia dessa crueldade, de como ele era perverso em tratar aqueles que ele considerava os seus inimigos e de como ele não media esforços para proteger o seu poder, Herodes matou mais da metade do Sinédrio. O Sinédrio era composto de 71 homens. Ele matou em torno de 45 dos homens do Sinédrio. E o medo era que eles pudessem ser uma ameaça ao seu trono. Ele mandou matar mais de 300 oficiais da corte. A sogra dele, chamada Alexandra, pediu que ele nomeasse o seu cunhado Aristóbulo, com 17 anos, a função de sumo sacerdote. Ele fez isso, mas quando ele percebeu que Aristóbulo estava ganhando a admiração do povo, ele mandou afogar esse rapaz. Alexandra, a sogra dele, horrorizada com essas crueldades e outras, tentou fugir para o Egito, tentou enganar a polícia que vigiava ela, simulou o seu enterro, mas foi descoberta e também foi morta por mandado de Herodes. Herodes enviou 2 netos para estudar em Roma, Alexandre e Aristóbulo. A irmã dele, Salomé, alertou que esses 2 meninos poderiam dominar e depois tomar o reino, e ele, sem vacilar, mandou estrangular esses 2 parentes, esses 2 netos. 5 dias antes de morrer, ele mandou matar o seu próprio filho, primogênito, para que ele não assumisse o trono. E percebendo que se ele morresse, o povo iria se alegrar com a sua morte, ele fez a sua irmã prometer que ela iria matar os judeus que estivessem presos, para que no dia da sua morte houvesse choro. Só para percebermos um pouco da crueldade dele, o quanto que ele amava o poder. Então dá para entender por que essa mente cruel ficou alarmada com a notícia de um rei dos judeus. A ideia de que ele se alarmou é que ele ficou perturbado, agitado, ele ficou aborrecido com essa ideia. Por isso que eu estou chamando ele de doido. Como é que esse doido vai reagir? E ele não descansaria enquanto não eliminasse essa ameaça ao seu reino, que seria Jesus Cristo. A hostilidade de Herodes foi ao ponto de ele, como nós já lemos no versículo 16, mandar matar todos os meninos de 2 anos abaixo, tanto em Jerusalém como ao redor de Jerusalém. A recepção de Herodes, a notícia do nascimento do rei dos judeus, foi de hostilidade e perseguição. Irmãos, o povo de Deus hoje experimenta dessa mesma hostilidade por parte do mundo. E Jesus Cristo alertou sobre isso. Ele disse lá em João 15:20, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E essa perseguição a Jesus Cristo começou desde a sua infância, desde os primeiros anos. Se me perseguiram a mim, essa é a mensagem dele para nós, também perseguirão a vós outros. A verdade é que o mundo mostra a sua hostilidade contra Jesus Cristo, a sua hostilidade contra Deus, sendo hostil ao povo de Deus. Eles não podem atingir de forma direta a Deus, então o mundo tenta fazer isso atingindo o povo de Deus. Jesus Cristo disse, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Porque Deus nos escolheu do mundo, o mundo nos odeia.
O mundo é hostil ao povo de Deus. E é hostil ao povo de Deus porque o mundo vê o povo de Deus como uma ameaça ao seu reino de trevas e pecado. O que o mundo quer? O mundo quer uma tal liberdade. O mundo quer um ambiente tomado pela libertinagem, em que cada um siga o seu próprio coração. O mundo prega que você poder fazer o que você quer, que isso é liberdade. Mas nós sabemos pelas Escrituras que liberdade sem limites, de fato, não é liberdade. O mundo prega que você satisfaça os desejos da sua carne, dos seus olhos, soberba da vida. E o povo de Deus prega o oposto a isso. E é por isso que o povo de Deus é odiado e perseguido. Por exemplo, as feministas odeiam o cristianismo porque nós ensinamos que as mulheres receberam de Deus a missão de serem mães, boas donas de casas, a serem submissas ao seu marido. Os ativistas gays, os pedófilos, odeiam o cristianismo porque nós ensinamos que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus criou a heterossexualidade e o casamento. Adúlteros e fornicadores odeiam o cristianismo porque pregamos a castidade, a fidelidade conjugal. Os esquerdistas, socialistas, comunistas odeiam o cristianismo porque nós ensinamos a autonomia das famílias na educação dos seus filhos, apoiamos a liberdade do mercado, o direito à propriedade privada e a liberdade de expressão e coisas desse tipo. O mundo vê o cristianismo como um obstáculo à sua depravação. Porque somos sal, o mundo nos hostiliza para nos tornarmos insípidos. Porque somos luz, o mundo nos hostiliza para nos apagarmos. É por isso que, em alguns países, igrejas são queimadas, pastores são presos, famílias são torturadas e mortas porque são cristãs. Aqui no Brasil, gradativamente, cresce a aversão aos valores cristãos. Hoje é o discurso contra os valores do cristianismo, mas amanhã pode bem ser a proibição ao cristianismo. Você não tem o direito de ser um crime ser um cristão. Mas isso nós estamos falando em termos mais gerais da sociedade como um todo. Mas quanto ao seu coração? O seu coração é como o de Herodes, que olha para Jesus Cristo e o vê como uma ameaça. Você estaria disposto a se colocar do lado daqueles que querem acabar com o cristianismo? Escute, e que isso lhe sirva de alerta. Desde os dias do nascimento de Jesus Cristo, homens poderosos têm se levantado contra o povo de Deus. Todos esses homens morreram. Todos esses homens estão a exemplo ao longo da história para mostrar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Jesus e o seu povo continuam vivos. Bater no povo de Deus é como dar murros na ponta de uma faca. A faca pode até sentir, ela pode até tremer, mas no final, quem bateu é o maior prejudicado, é quem de fato sangra e morre e será eternamente destruído. Então, que isso lhe sirva de alerta, não seja hostil a Cristo e ao seu povo. Não persiga o povo de Deus. É melhor, pelo arrependimento e pela fé, ser parte desse povo. As portas do inferno não prevalecerão contra ele. Segunda pergunta, para nos avaliarmos. A primeira é: eu rejeito a Cristo? O segundo é: eu estou sendo indiferente a Cristo? Voltando aqui para o nosso texto, uma caravana de um país distante veio a Jerusalém, porque eles entenderam que o rei dos judeus, não o seu rei em termos nacionais, mas o rei dos judeus havia nascido. E nós temos aqui que aqueles que tanto conheciam a palavra de Deus, ao saber dessa notícia, não fizeram nada. Herodes
como nós já lemos aí, no versículo 4, ele convocou, versículo 4, então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam, citando as Escrituras, versículos 5 e 6, em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor das principais de Judá, entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Eles tinham a resposta. Esse devia ser o grupo mais interessado em saber desse rei dos judeus que nasceu. Mas o que é que eles fizeram? Nada. Os principais sacerdotes, Herodes não convocou qualquer grupo de pessoas, ele convocou os principais sacerdotes, os líderes dos sacerdotes. Geralmente, esses líderes pertenciam ao grupo dos saduceus. Ele chamou também os escribas, que eram os copistas da lei, e por serem copistas da lei, eles tinham se tornado os entendidos, os peritos. Eram eles que liam e que ensinavam, instruíam as escrituras para as pessoas. Geralmente esse grupo pertencia aos fariseus. Então o que nós temos aqui é a nobreza sacerdotal e os especialistas da lei, dando a resposta onde é que o rei deveria nascer, sabendo que vem um grupo de longe em busca desse rei que nasceu, e eles simplesmente ignoraram essa notícia, ignoraram os acontecimentos, não foram averiguar se isso era verdade ou não. Mesmo com o vasto conhecimento que eles tinham das Escrituras, não dispuseram o seu coração para verificar se as coisas eram de fato assim. J.C. Ryle observou, meditando nessa passagem, o seguinte: nem sempre aqueles que desfrutam os maiores privilégios religiosos, nem sempre aqueles que desfrutam os maiores privilégios religiosos são os que mais honram a Cristo. Como esses homens, os líderes, a nobreza sacerdotal, os especialistas da lei, não se importaram em saber se era de fato Cristo que havia nascido. Isso se repete muito hoje em vários corações. Quantos têm o privilégio? E é um privilégio. Quantos têm o privilégio de ouvir, ouvir e ouvir a palavra de Deus? Ouvem que Jesus veio a este mundo para, por meio do seu sacrifício na cruz, garantir o perdão dos pecados àqueles que se arrependem e confiam nele como Salvador. E ouvem isso diversas vezes. E parece que essa mensagem não tem importância. Que essa mensagem é só algo bonito a se dizer, talvez a se postar em alguma mídia social, e não mais do que isso. Pessoas que são alertadas pelo ensino da palavra que elas perecerão no inferno se não se tornarem discípulos de Jesus. São alertadas que devem se apressar por não sabermos o dia da nossa morte. Nós lemos aqui mais cedo que o Simeão, que foi lá no templo e ele viu o Cristo, ele disse: Senhor, agora você pode despedir em paz o teu servo. Agora que eu vi a salvação, eu estou pronto para morrer. Você não está pronto para morrer enquanto você não conhece a salvação em Cristo. Mas você pode morrer a qualquer instante e não ter Cristo. E muitos ouvem isso várias e várias vezes. Quantos no nosso prédio antigo passaram ali e leram na parede da nossa igreja, Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quantos? E continuam diferentes, como se nunca tivessem lido ou ouvido
essas palavras. E quantos se dizem crentes, tantas vezes têm ouvido a importância de levar Deus a sério. Têm ouvido exortações de não serem negligentes nos seus deveres espirituais. Repetidas vezes ouvem, não deixe de se congregar. Fazei discípulos, traga seus dízimos e ofertas, se reconcilie com seus irmãos. Não trate a sua esposa com amargura, seja submissa ao seu marido, honre a seu pai e a sua mãe. Fugir da impureza, não se ponha em julgo desigual com os incrédulos. Essas e outras exortações da palavra de Deus, mas permanecem indiferentes a todas essas exortações, como se nada ouvissem. Sabendo que Jesus Cristo disse, em Mateus 7:21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não basta ouvir, não basta dizer, é bom ouvir a palavra de Deus. É preciso atender o que essa palavra diz. Aquele que faz a vontade de meu Pai é o que entrará no reino dos céus. Então, por favor, mesmo confessando fé em Cristo, se pergunte com honestidade, estou sendo indiferente a Cristo? Estou sendo indiferente a Cristo? Esse Cristo que nos diz, arrependei-vos e credes, porque está próximo o reino dos céus. É o mesmo Cristo que diz para dia a dia tomarmos a cruz, negarmos a nós mesmos e irmos após Ele. Não seja indiferente com o discipulado de Jesus Cristo. Terceira pergunta para nos avaliarmos aí. Estou adorando e servindo a Cristo? Estou adorando e servindo a Cristo? No versículo 2 diz, Mateus 2:2, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque ouvimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A maneira como Mateus vai apresentar aqui esses visitantes é de uma maneira que apresenta uma surpresa. No versículo 1 ele diz, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, ele usa a expressão, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Esse eis é para apresentar uma surpresa. Foi uma surpresa que vieram esses magos, esses homens de tão longe. E para nós, leitores, por tudo que nós já vimos aqui, é mais surpreendente ainda quando nós sabemos que ali havia um grupo que, por quase 2 anos, sabe do nascimento de Jesus Cristo, e que eles deveriam ter dado importância a isso, mas não fizeram. E, no entanto, esses estrangeiros de longe vieram para expressar essa atitude de adoração, de serviço a Jesus na dignidade que ele merece, na dignidade de rei. Eles trouxeram presentes, como nós vamos ver no versículo 11, ouro, incenso e mirra. Mas levar presentes era uma prática comum no Oriente, mas eles não apenas trazem presentes. No versículo 11 diz, depois que eles encontram Jesus Cristo lá na casa com seus pais, versículo 11, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se. E aí eles entregaram os seus tesouros, os seus presentes. Prostrando-se, o adoraram. Essa postura de prostrar-se, colocar o rosto em terra, se curvar-se, geralmente era feito diante de deuses, aqueles que acreditavam que estavam diante de uma divindade, então se prostravam, colocavam o seu rosto até o chão, ou era feito diante de reis. Não está claro
se eles tinham esse entendimento que hoje nós temos, que Jesus Cristo era Deus, o texto não deixa claro isso para nós, pelo menos eles estavam cientes de que Jesus era rei, e o reverenciavam como rei. Se prostraram e reverenciaram a Jesus Cristo. E, irmãos, nessa passagem a gente precisa ter muito cuidado para a gente não ir além daquilo que o texto deixa claro para nós. A Bíblia não diz, por exemplo, de onde exatamente esses homens vieram. A Bíblia diz que eles vieram do Oriente, da região do Oriente. A Bíblia não diz como eles estavam cientes do nascimento desse menino, de que ele seria um rei, ou por que eles aguardavam o nascimento desse menino. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz quantos eram, e não cita o nome de nenhum deles. E a falta dessas informações tem dado ensejo para várias especulações. Alguns, ao longo da história, se arriscaram a dizer, com base nos presentes mencionados aqui, que eram 3 homens. Um deu ouro, um deu incenso e o outro deu mirra. Outros, com base no tipo de presente, se arriscam a dizer que esses homens eram reis. Por se tratar de tesouros, ouro, incenso e mirra, então tinham que ser reis. É por isso que nós temos aquele cântico natalino: nós, reis magos do Oriente, a sós, com presentes viemos nós. Lembra? Não estou dizendo que seja pecado cantar esse hino. Não estamos dizendo que eles não eram reis, não estamos dizendo que não eram 3 homens. Pode ser que fosse, mas são informações que o texto não nos dá. São especulações. Na especulação você pode acertar, você pode errar. E ainda, também com base nos presentes, alguns dizem que eles ofertaram ouro porque Jesus é rei. Ofertaram incenso porque Jesus é Deus. Ofertaram mirra porque Jesus é homem. Uma referência aí também à sua morte. Pode ser isso? Pode. Mas o texto não nos dá certeza ou fundamentos para defendermos isso. Outros gastam tempo discutindo se a estrela que eles tinham visto era uma estrela mesmo, ou se era um alinhamento entre os planetas Saturno e Júpiter, ou se era um cometa, e desconsideram que poderia ser uma ação sobrenatural de Deus por meio dessa estrela. O fato é que o texto não nos supre com essas informações, não traz para nós essas informações, e há uma razão para isso também. A ausência de informação também tem um objetivo, e nesse caso é não perdermos de vista o motivo daqueles homens estarem ali. Por que eles estavam ali? O que eles queriam? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pensando aqui em como eles são apresentados, no caso da nossa tradução, a palavra mago e o que nós entendemos como mago hoje, essa palavra acaba não nos ajudando muito. O mais provável é que fossem astrólogos, estudantes das ciências, que se tratavam de sábios, pessoas que eram conselheiras de reis, como o caso de Daniel, que era conselheiro lá na Babilônia. Pode ser que eles soubessem sobre esse rei dos judeus que iria nascer, devido ao testemunho de judeus que estavam espalhados pelo mundo, devido às várias perseguições que tinham acontecido aí ao longo da história, judeus que buscavam fazer prosélitos, e esses aguardavam também a chegada desse rei ou desse Messias. O mais importante nesse texto é o interesse desses estrangeiros. No versículo 2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? E o que eles queriam fazer em relação a esse rei? Servi-lo, adorá-lo. Se ele é rei, ele deveria ser venerado como rei. Pessoal, considere o esforço e a persistência desses homens para homenagear este rei. É possível que essa viagem tenha sido por 2 anos, ou quase isso.
E eles não desistiram dessa longa jornada, enquanto não encontraram de fato e puderam servir a Jesus. Enquanto os de perto faziam descaso, esses homens queriam adorar o rei. Tem muitas coisas que nós poderíamos aprender da atitude desses homens. Breves lições. Escute, empenhe todo o esforço possível para honrar Jesus. E nós ouvimos várias vezes, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Você quer isso? Empenhe todo o esforço para honrar a Jesus. Queira isso. Busque isso. Não descanse enquanto você não puder honrar a Jesus. Adorá-lo, servi-lo. Doe dos seus melhores recursos para o Senhor. E aqui, ao ouvir doe dos seus melhores recursos para o Senhor, não nos confunda com aquelas igrejas que diz traga tudo que você tem e o Senhor vai multiplicar. Nada disso. Mas o Senhor exige sim de nós força, energia, tempo, sim, recursos financeiros. E sabendo que essa nossa responsabilidade, aquilo que vamos dar para Ele, vamos dar o melhor, os tesouros, o ouro dos nossos esforços, o ouro do nosso tempo, as primícias da nossa renda, o ouro das nossas forças, da nossa idade. Dê a sua força de jovem para o serviço do Senhor. Jesus é rei. É rei. Sirva-o como rei, adore-o como rei. Não seja mesquinho, não seja relaxado na sua adoração, no seu serviço ao Senhor. Não dê para o Senhor como presente uma adoração preguiçosa, forçada, um serviço mal feito, um dinheiro ganho com desonestidade, um trabalho feito com murmurações, com desprazer. Dê o tesouro, como esses homens fizeram, trouxeram tesouros e colocaram diante do Rei Jesus Cristo. E faça isso em todas as áreas que você puder. Servir e honrar o Senhor. Dê como presente o que for melhor. Antes de finalizar, uma breve palavra a você que ainda não se identifica como discípulo de Cristo, que ainda não é discípulo de Cristo. Eu digo para você, siga o exemplo destes sábios, faça da busca deles a sua busca também. Onde está o Rei dos Judeus? Se esforce para saber onde está o Rei Jesus Cristo. Esses homens eram sábios por causa dos seus muitos estudos, dos seus conhecimentos em vários campos da ciência, mas você também pode ser sábio ou sábia através da palavra de Deus e encontrar o que eles tanto procuravam, a Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo 3, versículo 15. Nós vamos finalizar com esse versículo. 2 Tessalonicenses 3 e 15. Diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te o quê? Sábio. Para o quê? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ler as Escrituras não vai lhe tornar um mago, não, mas vai lhe tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Venha para as Escrituras. É aqui que você vai encontrar Jesus Cristo. Quando
esses magos ou sábios chegaram lá em Jerusalém, perguntando onde estava o rei dos judeus, e Herodes foi procurar saber com precisão onde seria. A resposta dos conhecedores da lei é que era em Belém da Judeia. Hoje, a Belém da Judeia, onde você vai encontrar Jesus Cristo, é as Escrituras, a Bíblia. Por isso, não seja indiferente com o que a Bíblia diz, não rejeite o que ela diz. E quando você encontrar Jesus Cristo nas Escrituras, e ele disse, são elas mesmas que testificam de mim, quando você encontrar Jesus Cristo nas Escrituras, o melhor presente que você pode dar não é vender o seu carro, a sua casa, suas propriedades e trazer o dinheiro para o ofertório, nada disso. O melhor presente que você pode dar para Jesus Cristo quando você encontrá-lo é você se arrepender dos seus pecados e confessar: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu confio nele como meu Salvador e só dependo dele para a salvação eterna, para ter o perdão de Deus. É o melhor presente que você pode dar para Jesus Cristo quando encontrá-lo nas Escrituras. Vamos orar. Querido Pai, damos graças a Ti, ó Deus, pelo nascimento do Teu Filho, Jesus Cristo. Damos graças a Ti porque nasceu o Redentor, nasceu aquele que morreria na cruz para nos conceder o perdão dos nossos pecados. Agradecemos, ó Deus, pelo que foi relatado na Tua palavra, nesse texto, acerca desses homens que vieram de longe para encontrar o Rei Jesus Cristo e se prostrar diante dele, o adorá-lo, oferecer os seus tesouros. E para também nos ensinar, ó Deus, qual deve ser a nossa atitude em relação a Jesus Cristo. Que nenhum de nós tenha o coração de Herodes, disposto a rejeitar e perseguir aqueles que se declaram cristãos, aqueles que se identificam com os valores bíblicos, que desprezam no seu coração a Tua palavra. Que nenhum de nós tenha o coração destes saduceus, escribas, que conversaram com Herodes, de simplesmente deixar para lá, não fazer nada a respeito, de serem diferentes. Que os nossos corações sejam sábios e procuremos Cristo na Tua palavra, incansavelmente, dia a dia. Em nome de Cristo que assim te oro. Amém.